pessoal da quarta etapa, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E então nessa nossa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso assunto a partir da página 169, a partir desse tópico que lá na página 169 se encontra a investigação do passado. Então vamos lá dar continuidade ao nosso assunto e aprendermos um pouco mais sobre a história e quem a faz. Pessoal, como nós falamos em aulas anteriores, história é uma ciência, que estuda fatos passados, que faz com que a gente conheça melhor o presente. Olha aí, a história então estuda fatos passados. O que são fatos? Coisas que realmente aconteceram no passado. E como é que eu sei que essas coisas realmente aconteceram no passado? Porque essas coisas são provadas a partir de vestígios que principalmente chamamos de fontes históricas. Então, a história, o relato de fatos passados que nos permite viver melhor no presente, compreender melhor o presente, sim, são comprovados a partir do uso das fontes históricas. Então, as fontes históricas são os vestígios, as provas que comprovam que determinado fato histórico aconteceu. E aí, pessoal, existem principalmente 4 tipos de fontes históricas. As fontes históricas escritas, as fontes históricas visuais, as fontes históricas orais e as fontes históricas da cultura material. Então, tanto as fontes históricas escrita, visual, oral, da cultura material servem sim para provar que determinado fato aconteceu, consequentemente construindo o episódio, o evento histórico. Pessoal, nós podemos dizer que as fontes históricas escritas são, por exemplo, documentos, leis, diários, artigos. Então, tudo isso serve sim para provar de forma escrita que um fato histórico aconteceu. Como também temos as fontes visuais, as fontes históricas visuais, ou seja, fotografias, imagens, tá certo, pessoal? Fotografias, imagens servem também como fontes históricas visuais, ok? Temos também, pessoal, as fontes históricas orais, ou seja, entrevistas, lendas, contos, servem para provar que um fato histórico aconteceu. E temos também as fontes históricas da cultura material, ou seja, vestimentas, utensílios, móveis, são instrumentos que servem sim para provar que determinado fato histórico aconteceu. Então, nós temos uma gama de fontes históricas que servem para provar que o fato aconteceu e, consequentemente, construirmos a história. Veja que importante. Mas sempre foi assim? Não. Até o século XIX, pessoal, nós podemos dizer que os historiadores construíam a história a partir da análise somente de fontes históricas escritas, descartando fontes históricas visual, oral e da cultura material. Portanto, é do final do século XIX para o século XX e XXI que muda isso e, consequentemente, passa sim a ser também utilizado as fontes históricas oral, visual e da cultura material, junto com a fonte histórica escrita, na construção dos fatos históricos, ou seja, na construção, na prova que o fato histórico de fato aconteceu. E aí, pessoal, é importante nós dizermos que, por exemplo, a sua certidão de nascimento, que você pode observar aqui, um exemplo, A certidão de nascimento, o registro geral, a famosa RG, são documentos importantes, são fontes históricas importantes, no caso escrito, que provam e comprovam muita coisa sobre você. Ou seja, constrói a sua história. Por quê? Prova o seu nome, o nome dos seus pais, o nome dos seus avós, em que hospital você nasceu, em que cidade, em que dia. Então, a certidão de nascimento, o registro geral, o RG, prova muito sobre você, revela muito sobre você. Então, sim, a certidão de nascimento, como
o RG serve sim como uma importante fonte histórica escrita. E os álbuns de família, os álbuns de fotografia de famílias, também são importantes fontes históricas. No caso, como nós falamos anteriormente, os álbuns de família com fotografias da família em outros tempos são sim uma fonte histórica do tipo visual, ok? E aí, ainda na nossa página 169, a gente parte para o estudo da importância dos documentos pessoais, pessoal. Ou seja, quais são os principais documentos pessoais que nós temos que ter e portar? Não somente ter, mas portar, andar com alguns deles. O registro geral, né? O RG, o cadastro de pessoa física, né? O CPF. Outros importantes documentos pessoais, a certidão de nascimento, a carteira de trabalho e previdência social, a famosa CTPS, né? Para os homens, o certificado de alistamento militar. Então, pessoal, o famoso título de eleitor. Então, são importantes documentos pessoais que sim, temos que ter e temos que portar. Ou seja, além de possuir, temos que andar com ele para nos identificar, principalmente quando estivermos na rua. Principalmente andar ali com a identidade que hoje, né, já vem com o CPF incluso. Então, de vez em andar com identidade e CPF, somente com a identidade, que já vem com CPF incluso. E aí cabe a pergunta, sua identidade está renovada? Já vem com CPF incluso? Verifique aí. Outra coisa importante, pessoal, é que para qual a importância mesmo dos documentos pessoais? Pessoal, a importância de possuirmos e portarmos documentos pessoais é simplesmente para que a gente tenha acesso aos direitos assegurados pelo Estado. Ou seja, como é que você vai ter acesso à saúde no posto de saúde do seu bairro? Você tem que apresentar um documento pessoal, uma identidade, um CPF. Você também, pessoal, como é que você vai ter atendimento em um hospital? Como é que você vai fazer a sua matrícula na escola? Ou a matrícula de um filho na escola? Então, pessoal, os documentos pessoais são de suma importância, de grande importância, porque é através dos nossos documentos pessoais que a gente, então, tem acesso a direitos assegurados, garantidos pelo Estado. Direitos como a saúde, a educação e a tantos outros direitos que temos acesso através do uso dos documentos pessoais, tá certo? Uma outra coisa importante, pessoal, é o que a gente disse há um pouco tempo atrás. Importante sim ter os documentos pessoais, portá-los, ou seja, andar com eles e principalmente preservá-los. Ou seja, a gente deve sim guardar os nossos documentos pessoais em local apropriado para que seja preservado. Consequentemente, quando nós precisarmos, eles estarem com uma boa qualidade. Ok, pessoal? Então, essa é a importância dos documentos pessoais. Além de garantir nós termos acesso, tá certo, aos direitos proporcionados pelo Estado, nós também devemos preservar esses documentos para sempre termos e, consequentemente, quando necessário, utilizarmos. Ok, pessoal? Então, nós vamos finalizando essa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bons estudos. Valeu, pessoal.